Então, nós estamos aqui hoje, Matheus e eu, Andréa Cláudia de Souza, Matheus Leisnock, porque nós fizemos o trabalho do último sábado no Centro Cultural Vergueiro, São Paulo, com o Psicodrama Público de São Paulo. Foi um prazer voltar a esse espaço, que fazia já alguns anos, né, antes da pandemia, que eu tinha dirigido lá. Foi um grupo grande, tínhamos 54 participantes. Quem nos convidou foi a Val Barcelos, então aqui fica o nosso agradecimento também pelo convite, né, Matheus? Com certeza. E aí a gente está aqui para contar rapidamente, brevemente, um pouquinho do que a gente aqueceu o grupo e conseguiu naquele momento. Tinha muita gente nova pela primeira vez e um prazer também encontrar participantes muito antigos, né? Que tem mais de 10 anos que frequentam, 15 anos, nem alguns acho que estão desde os primeiros, né? Então é muito legal conhecer gente nova e encontrar aqueles que a gente vê crescendo junto com a gente, né? Inclusive tem participantes que no decorrer dessa estrada se tornaram psicodramatistas, né? Acho bacana perceber essa história, esse crescimento individual, esse interesse pelo psicodrama, né? Enquanto ferramenta metodológica e enquanto crescimento pessoal, né? Então, acho que eu vou começar com um compartilhamento que nós ouvimos no final. Um dos participantes falou: eu vim achando que eu ia me divertir, que ia ser leve, e saio daqui muito mobilizado, mexido, não gostoso, mas importante, né? Então, eu acho que foi um encontro muito potente para pensar e se repensar em alguns aspectos. A gente trabalhou principalmente com a sociometria, Jacó Levi Moreno, né? Mas a medida das relações, o que nos aproxima e o que nos afasta. Então, desde o início do trabalho, o objetivo foi esse, e acho que atingimos um objetivo de mexer com algumas emoções. Vamos fazendo esse ping-pong, Matheus? Tá, então, o que nos aproxima e o que nos afasta, eu vou falar por alto sobre isso, depois você complementa, Andréa. Se nos afasta muito, né? Eu vou para um canto e você vai para o outro, né? Eu vou para um cantinho da sala sozinho e você vai para o outro cantinho da sala sozinho. Só que entre esses dois cantos tem todo um leque, né? Nesse caminhar, tem vários pontinhos que estão no meio desse caminho. E perceber que a gente pode estar não necessariamente nessas extremidades, mas a gente pode estar no meio, pode estar em três quartos, um quarto e assim por diante, né? Depende muito de como você vê este assunto, qual é o seu critério, que é uma palavra importante para nós. Então, acho que esse é uma coisa que me chamou bem a atenção, né? Essa, esse espectro, né? Isso é usado para algumas coisas, essa palavra espectro, e perceber que existe um espectro de possibilidades e não só o do cantinho de cá e o do cantinho de lá. Então, a gente aqueceu o grupo, primeiro com uma atividade levando emojis, assim, que pegavam para ver como é que estavam chegando, né? E algumas pessoas já se mobilizaram com a própria figura, foram se aproximando e se encontrando 2 a 2, podendo falar de como estavam chegando. Essa aqui, um dos meninos me falou que estava chegando que nem um alien, porque nunca tinha visto e foi acompanhando a namorada que faz psicologia. Então, dessa primeira atividade, a gente já começou a fechar um contrato de que as pessoas podem dar significados diferentes para as coisas e que a gente precisa escutar. Eu acho que esse foi um passo importante para a gente começar a fazer um vínculo com as pessoas, se preparando para escutar e não entrar já disputando quem está certo, quem está errado, né? Não era só uma questão de não julgar, mas de escutar o que o outro está falando. Aí o segundo exercício, a gente usou essa bola também, com as emoções, e jogando a bola, aquecendo um pouco o corpo também, e se colocando ali,
em U para atender também, incorporar a plateia que estava ali sentada, né? Vocês estão vendo aqui no fundo a nossa sala do Niram Barbosa, e a plateia que estava ali também não perder nada. Então, a gente trabalhou num U virado para a plateia para poder integrar. E foi falando, acho que dessa daqui, o que me marcou foi que uma pessoa disse que, eu pedia, quando você tem essa emoção, nojo, muito ou pouco, eu sou muito, eu sou pouco. E uma das pessoas pegou a raiva e disse, poucas vezes. E jogou com bastante força. E durante o trabalho, a gente foi pontuando também o quanto essa raiva aparecia ou não, e o quanto a gente, eu fico alegre sempre. Não, não é sempre. Aqui eu também fiquei triste, coisas desse tipo. Fazer dois comentários, né? Um sobre a plateia, nessa ideia de fazer o U absorvendo a plateia, né? Integrando, incluindo a plateia, num certo momento, no compartilhar, uma das participantes falou que ela estava sentada ali, ela reforçou isso, né? Que ela estava sentada ali, mas ela estava atenta a tudo e conectada com tudo, e depois fez um comentário pertinente ao que ela via, né? Então, isso é muito bacana, que é da metodologia, né? É respeitar este não querer estar fisicamente ali no palco, né? Nesse centro, mas também ficar com o olho carinhoso para as pessoas, sabendo que elas, mesmo de boquinha fechada por boa parte do tempo, elas estão vivendo e observando e reverberando internamente, né, o que está acontecendo em cena. E essa coisa da raiva, eu também comentar que ao final tivemos um comentário de um participante, né? Fazendo um comentário disso, que ele percebeu que ele chegou meio com essa raiva bruta, digamos assim, né? Essa matéria-prima bruta, e depois ele, ao final, ele conseguiu lapidar isso, né? Que ele percebeu o que é dele, o que está internamente, que não necessariamente o outro é o problema, e sim como a gente lida com o comentário do outro. Então, ele depurou esse sentimento da raiva, né? Saiu dessa coisa raiz da raiva que me leva para talvez até vir agredir alguém, né? Na vida. Opa, peraí, né? Que matéria-prima é essa? No que a gente pode transformar? E a atividade principal, a gente usou o barbante atravessando a sala. Então, os barbantes, um primeiro barbante, depois teve cruzamentos de barbantes ali, de posicionamentos. Amo muito, não amo, ou, né? Começamos com a cor, quem ama verde, quem não é ligado em verde, e fomos para temas um pouco mais sensíveis, trazendo, por exemplo, com as músicas, no momento que trabalhamos com músicas, aparecem temas como esta música incentiva o ódio às mulheres. Esse estilo de música, por exemplo, né? O funk estimula o ódio. Mas tem músicas da MPB também. O jazz é fantástico, mas tem músicos famosos que também agrediam as mulheres. Então foram aparecendo essas diferenças onde a música em si não é necessariamente agressividade, mas tem um contexto, um momento diferente, e algumas letras hoje já não são mais consideradas legais, mas faziam parte de um contexto. Mas tudo isso a gente foi, em alguns momentos, passando pelas raivas, tristezas, indignações, lembrando de poder rever esses conceitos e não simplesmente dizer verdades absolutas. Isso é bom, isso é ruim. Se a gente tem uma música que um estilo, né, mais contundente, que incita coisas negativas, né, agressão às mulheres, esse mesmo estilo pode ser um estilo de protesto e de conquista dessas mesmas mulheres, né? Então não é o estilo em si,
e sim o que aquele letrista, né, aquele autor que escreveu a letra daquela música quis trazer de mensagem. Então, eu não posso generalizar que o estilo X ou Y é isso ou assado. Eu tenho que observar, né, contextualizar, analisar, não é julgar de pronto, né? E depois disso, eu tinha a opção de parar, de pegar ali uma cena e trabalhar a cena. Não foi a nossa escolha, a escolha foi trazer outro tema e trabalhamos um pouco o que é ter privilégios. Então, quem se sente privilegiado, quem se sente ou representa pessoas que não têm privilégios e passam por algumas outras dificuldades. E aí caímos também no tema muito da mulher. Eu acho que, se a gente for pensar, o encontro todo falou mais da mulher, falou da mulher preta, do pobre, mas a gente não foi para muitos outros lugares. Mas o principal lugar, para mim, é esse lugar de escutar por que o outro pensa de outra forma. E conseguir ir lidando e explicando o que a gente pensa. Assumir o que a gente pensa e poder dizer para o outro e poder escutar o que o outro pensa, né? Porque mesmo no exemplo das músicas, de repente, uma letra de música que eu nunca tinha prestado atenção foi comentada e eu falei, é verdade, essa eu já não cantaria mais, né? E uma outra pode ter um significado diferente. A questão do privilégio também, né? O que é privilégio para cada um e como é que a gente vai trabalhando essas questões. E o compartilhamento, então vou fechando a minha fala aqui, Matheus. Os compartilhamentos acho que foram principalmente marca para mim a questão de sair incomodado, porque o incômodo faz a gente mexer em alguma coisa. Então, eu fiquei satisfeita com o resultado dos incômodos provocados.